Boa noite. Nós estamos iniciando mais um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Eu sou a Mária Rocha, jornalista, e eu estarei com vocês no bate-papo desta noite. Você pode acompanhar esse programa pelo canal Viva e Eduque, número 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. A nossa entrevistada de hoje é Narayana Freitas, mais conhecida como Nana. Formada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ela também é especialista em alfabetização pela mesma universidade. E desde 2004, a Nana atua na formação de contadores de histórias pela Associação Viva e Deixe Viver, que tem como missão fomentar a educação e a cultura na saúde por meio da leitura e do brincar, transformando assim a internação hospitalar de crianças e adolescentes em um momento mais alegre, agradável e terapêutico. Nana, é um prazer recebê-la em nosso programa. Olá, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite de contar um pouco dessa trajetória de contação de histórias, de leitura e escrita, que é algo que me deixa muito feliz e fascinada por esse assunto. Nana, em um mundo cada vez mais digital, você, como pedagoga, acredita ser importante resgatar o hábito de contar histórias? Eu acho que, que o contar histórias ele reduziu a questão digital, mas não se perdeu, né? A narrativa acontece desde as antigas civilizações e ela permanece mesmo com esse mundo digital em outros formatos. E eu acho que o contar a história estabelece essa conexão do ser humano, das pessoas estarem mais próximas. Mesmo com toda a tecnologia, a contação de histórias ainda tem o seu lugar preservado. Isso, eu acho que as pessoas não podem perder de vista que a prova é que a gente está aqui conversando para falar da importância da contação de histórias, né? Mesmo que seja de forma virtual, mas são essas conversas que trazem as conexões entre as pessoas. Isso mesmo. E de que forma a contação de histórias nos hospitais transforma ou afeta as crianças internadas? Eu lembro sempre do poema do Ricardo Azevedo, quando ele diz, né, que a leitura é muito mais do que decifrar palavras. E ele diz: quem quiser parar para ver pode até se surpreender, né? E quando o Ricardo Azevedo traz isso, mostra que a leitura vai além, assim, né? Ela tem esse poder transformador. E a contação de histórias nos hospitais fica mais significativo, então, quando a gente propõe essa escuta atenta, trabalha os sentimentos, né? A questão da espiritualidade das crianças, tira o foco daquele momento em que eles estão ali e reduz esse estresse do ambiente hospitalar. A prova é disso que existem pesquisas, muitas até na associação, mostrando a importância dessa narrativa, né? E as crianças interagem na contação de história? Como é que é? Assim, elas participam? Dependendo do estado de saúde, sim, interagem, brincam, sorriem, choram, dormem. E esse momento de contação de histórias é o que faz eles saírem um pouco daquele lugar tão concreto, tão fixo, tão, por vezes, de dor, e fazem eles irem para algum outro lugar que eu acredito ser muito gostoso, assim, né? A gente tem muitas experiências com isso, e quando as crianças interagem, elas esquecem onde elas estão, o que faz com que daí a dor e o ambiente hospitalar se transforme. Você falou de sorrir, né? Qual a importância de fazer sorrir uma criança internada? Qual é o poder do riso? O poder do riso, ele acalma, ele tranquiliza, ele desenvolve. Eu acho que as crianças felizes em qualquer ambiente, né? Criança feliz aprende, criança feliz escuta, criança feliz sente. E quando a gente vai contar histórias, é preciso então estar atento assim a esse momento. Por vezes a gente não vai ter um sorriso, né? A criança está num ambiente, mas esse acalento, mostrar para ela que nós estamos felizes de estar ali com eles, né? Você O teria, poder do riso é transformador, né? você teria assim, algum exemplo para dar para a gente sobre uma visível melhora no bem-estar de uma criança internada?
ou no quadro geral dessa criança, para exemplificar aqui o que nós estamos falando? Eu acho que tem muitos exemplos, assim, muitos contadores trazem muitos exemplos. Teve situações em que os enfermeiros, os médicos nos solicitam para contar histórias para que a criança não perceba que o procedimento vai acontecer. Houve uma situação em que a enfermeira nos pede, então, que entre no quarto para contar a história, porque a criança chorava muito. E no decorrer da história, a criança começa a sorrir, a criança começa a brincar e a interagir com a história, sem perceber, então, que a enfermeira estava fazendo o procedimento. Acho que esses momentos, assim, a contação de histórias e os contadores de histórias contribuem para o processo, né, da enfermagem, com o processo do médico. Situações em que os pais não conseguem acalmar os filhos e solicitam: "Pode contar uma história para ele se acalmar, para ele poder comer". Então acho que o contador de histórias tem um papel fundamental, acho não, tenho certeza, né, fundamental, em todo esse processo, assim, de melhora. E quando a criança estava mais agitada, a gente entra para contar a história, e a história tem esse poder de acalmar, de respiro, fazendo com que a criança se tranquilize, e aí, por vezes, algumas dormem no meio da história, né. Então acho que isso mostra o poder dessa contação. Mostra que a criança relaxou, está mais tranquila, né? Essa a questão do dormir também, né? Gostoso dormir com É história. porque é tudo muito tenso, é tudo muito novo, né, tem muitas, novidades, muita informação. Eu penso que é um ambiente com muitas informações, então tem uma tensão, e a história faz com que esse estresse saia um pouco e que ela viaje nesse mundo mágico que é a história, né. O fato de você ser professora, Nana, ajuda na hora de contar a história? Ou seja, de que forma Sim, acho que na verdade eu acho, Amália, que todo mundo pode contar história, não precisa ser professora não, né, todo mundo pode contar história. Eu sempre acreditei como professora que a contação de histórias ampliava o vocabulário, fazia uma escuta mais atenta, acredito nisso, e é o que eu levo tanto para o hospital como para minha sala de aula. O objetivo é o mesmo, é tornar esse ambiente mais cultural, esse ambiente com 1000 possibilidades, né, essa ampliação desse vocabulário, permitindo então que a criança se entregue para aquela escuta atenta. A gente vem em um mundo super digital, mega, imediatista, e a história faz esse momento de escuta, de atenção, de o ir e vir. Então, acho que como professora sim, mas eu acredito muito que todo mundo pode ser contador de histórias. e como é que você consegue aliar a sua profissão de professora com o trabalho de formação de novos contadores de história da Viva? Eu acredito que cada coisa tem seu tempo, assim, né, a gente tem tempo para tudo, né, quem não encontra todo mundo encontra tempo para tudo e cada coisa com seu propósito, assim. O meu propósito em sala de aula, é fazer com que essas crianças percebam na narrativa o poder que elas têm, e ao ler o livro comecei a perceber o que que seria esse meu elemento chave, e é a contação de histórias, porque, é como se eu cegasse e a partir dali tem um ouvinte, atento, escutando essa história, e contadores de histórias com vontade de fazer a diferença. Eu acho que os 2 propósitos nos 2 ambientes, tanto na formação, quanto no hospital e na sala de aula, fazem com que eu encontre o meu elemento chave, então acaba que é uma troca, né. E tem maneiras diferentes nessa preparação para dar aula em classe, né, na escola, e para dar aula para novos contadores de história da Viva? A maneira ela não chega a ser diferente, eu acho que o estudo, né, se me perguntassem assim, como tu te prepara para contar histórias? Lendo, 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 lendo e lendo, assim, né, a gente se prepara na leitura. Acho que estudar, estar sempre atento com o que acontece ao teu redor, assim, no mundo, no mundo da criança, eu sempre digo para os contadores que a gente tem que pensar de baixo para cima, né, não dá para pensar de cima para baixo. E esse pensar de baixo para cima faz com que eu me envolva nos livros que eles gostam, nos desenhos, nos jogos, nos filmes, estar no mundo deles. Muitas vezes, o que eu saliento mesmo é estudar a história, procurar uma literatura de fato, né. Nós temos, hoje em dia, muita literatura, muitas histórias, mas o que que é literatura mesmo? O que que vai fazer a diferença? A gente nunca sabe aonde
a influência dessa história termina. Então, ter cuidado com as palavras, ter cuidado com o que vai ser dito, ter cuidado com a escrita, com a pontuação, com a entonação que vai ser falado, né? Mas eu acho que é o estudar, é o estar atento, é visitar livrarias, é conhecer livros novos, seguir profissionais que atuam na área da leitura. E é de acordo com cada paciente, cada criança internada, que o contador de histórias acaba escolhendo a história para contar. Quer dizer, a escolha é importante, né? Porque depende de cada caso. Então, Na verdade, a escolha é importante independente do caso, porque a gente não sabe o que as crianças têm e não é o nosso objetivo ir lá para saber o que eles têm, mas de levar esse momento de histórias. Mas é sempre importante estudar essa narrativa, estudar esse texto, pra, porque como eu não sei o que o paciente tem, como eu não sei a minha clientela, né? A gente tem que ter cuidado com algumas palavras, alguns autores trazem, e não é por mal, palavras, vou te citar um exemplo, a Fernanda Lopes de Almeida tem um livro maravilhoso, maravilhoso, que chama As Mentiras de Paulinho. E era um senhor que era muito irritado porque sofria do fígado. Eu não posso dizer isso no hospital, eu tenho que ter essa sensibilidade, porque eu não sei o que que a criança tem, né, naquele momento. Então, eu preciso ter a sensibilidade, e alguns autores criticam, não pode retirar o que foi escrito pelo autor. Outros dizem, dependendo do contexto e da situação, sim, a gente pode tirar. Então, eu sempre oriento assim, tira essa parte, né? Ele vivia irritado, não precisa dizer porque sofria do fígado, né? Quando eu for contar a história num ambiente em que a maioria da população, né, eu conto história em diversos lugares, em que moram em casa de madeira. Existe a história do lobo e do porco, né? Em que ele diz, tem uma frase de um determinado autor que ele diz assim: não era um porco muito inteligente, porque morava numa casa de lenha. Eu não posso dizer isso naquele momento. Então, é a sensibilidade, eu acho que a gente vem em uma cultura de qualificar essas leituras, qualificar essa literatura que se apresenta, mas eu não posso dizer isso, até porque eu não concordo com isso, e está tudo bem eu não concordar com o autor naquele momento, né? Então, acho que é o estudo, assim, é estudar o que está sendo dito e ser crítico com aquilo que se está lendo. Nem tudo que está no livro pode ser dito e a gente tem que acreditar, né? todo cuidado é pouco nessa hora mesmo, né? Exato, exato. E bem essas palavras, fazer adaptações. Hoje a gente está mais preocupado com essa questão, né? Mais do que nunca, né? Em Que outros tempos. bom, né? Que bom, né? Olha, esse papo está muito gostoso, mas eu vou interromper um minutinho para fazer um intervalo e a gente volta a conversar já já, tá bom, Nana? Tá bom. Um aviso importante: desde 2007, a Associação Vive e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. É um evento que tem como objetivo trazer ao debate a saúde mental, em especial em crianças e adolescentes. Acesse o QR Code que aparece na tela e saiba mais sobre o evento. Vamos para um intervalo e voltamos já já. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaideixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador. Viva e deixe viver. O que a gente faz, conta. O Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual.
Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br. Acesse e divirta-se! Nós voltamos com um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Estamos conversando hoje com a professora e pedagoga Narayana Freitas, a Nana. Nana, como você escolhe as histórias para contar, né? Que livros você usa mais na contação de história? Acho que a gente tem que ir em busca de livros de autores conhecidos, de autores que renomados, autores que têm uma história, uma trajetória de leitura e de literatura. Nós temos autores maravilhosos. E não nos preocuparmos muito, no momento do hospital, a gente se preocupa muito com a ilustração. Acho que a gente pode contemplar os dois, a escrita e a ilustração, mas se preocupar então com essa narrativa que tem aquele momento do clímax da história, o que a gente aprendia na escola, né? Uma história com início, meio e fim, em que ser um pouco Sherazade, assim, a história tem que vir um pouco assim. E agora o que vai acontecer? Eu acho que quando a gente estuda a história e percebe que tem esse tchan, 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 tchan da história, eu acho que é o que faz a diferença nessa escolha. Pensar em livros premiados, eu sempre procuro assim, bom, esse livro foi premiado, algo ele deve ter de especial, né? Uns exemplos de livros que você usa na contação de história. Alguma história, conta uma história para a gente, uma historinha assim, um trechinho da história. Essa a Fernanda Lopes de Almeida é uma autora que traz uma sequência de histórias em que ela vai da menor até o maior. Existe a história dela que todo mundo conhece, que é a Fada que Tinha Ideias, que é um livro super antigo, assim. Eu amo o autor André Neves, que ele é super premiado. É um autor que traz uma poesia no que ele escreve, que ele traz uma leveza na escrita. Eu acho que a gente tem que pensar nesses autores que fazem com que o nosso coração também respire, assim, né? Eu gosto muito de autores gaúchos, eu sou do Sul, então eu sempre tento procurar autores nossos também, né? Autores que contem um pouco da nossa história. Mas são tantos, tantos. Não tem erro, por exemplo, Ana Maria Machado, não tem erro, né? Qualquer livro dela é maravilhoso. Mas eu ficaria assim com o André Neves, Fernanda Lopes de Almeida, Ana Maria Machado. São muitos, muitos, né? Eu gosto de ler poemas para as crianças, eu acho que os poemas fazem um papel fundamental, livros com a narrativa poética. Você estava falando do ápice de uma história, né, dos momentos marcantes de uma história, e o corpo do contador de histórias é uma espécie de folha, não é? Em que o ouvinte lê a história. Ou seja, por isso é tão importante o gestual, o olhar, o trabalho de corpo, a voz. Como trabalhar tudo isso para encantar o ouvinte? Eu acho que de alguma forma eu já respondi assim, né? Eu acho que se perceber nessa história, é se entregar para essa história, é ser responsável como esse contador de histórias, é ter um olhar atento, né? Eu costumo dizer que o olho é diferente do olhar. O olho é a forma, né? E o olhar é esse processo, é a vida, é o estar, é o afeto, né? Então, quando eu te olho, o meu olho é diferente do meu olhar para ti, né? Quando a gente está no hospital ou em sala de aula, eu tenho que ter um olhar. E esse olhar, assim, é um olhar atento para esse livro, é um olhar atento para qual foi a intenção que aquele autor teve em escrever. É preciso realmente desenvolver o olhar. Eu acho que para que tudo funcione bem, tanto no hospital ou em sala de aula ou em qualquer lugar que a gente conte, quando a gente está conversando, né, com qualquer pessoa, a gente tem que olhar no olho da pessoa, a gente olha a forma, né?
Então, acho que é se entregar mesmo. Agora, o contador de história, ele acaba virando um ator, né? Ou seja, muda o tom de voz, a entonação, na contação de histórias. Quer dizer, ele tem que entrar na personagem da história, né? Nos personagens da história. Por vezes, sim. Existem autores que acreditam, Amália, que tu tem que ler a narrativa como ela está. Então, era uma vez 3 porquinhos. E é isso. Outros não, era uma vez. Acho que no momento do hospital e na sala de aula, eu acho que a entonação, o meu corpo vai falar. Acho que sim, trocar a voz faz com que eles realmente se entreguem, né? E a gente possa se entregar. Tem um poema que eu gosto muito, que é do José Paulo Paes, e eu sempre uso esse de exemplo, que é assim: imaginem eu contando uma história sem nenhuma vontade, né? Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio e peão. Bola, papagaio. Ninguém gosta de ouvir uma história assim, né? Então, quando eu uso uma entonação, poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. Eu acho que quando tu usa essa entonação, né? Eu acho que assim como um texto jornalístico, assim como uma notícia que eu vou dar, assim como uma contação, eu preciso ter uma intenção naquilo que eu tô falando, né? É completamente diferente, né? Quando você sente aquilo que você está dizendo, não é? E não é à toa que, por vezes, jornalistas choram, se emocionam também, né? Porque a gente entra dentro dessa. Ou a gente cria de fora, assim, e somente lê e dando a entonação, ou a gente mergulha nisso, né? Tem algum poema, assim, um trechinho que você queira, fora esse que você falou aí agora? Assim, já mostrando como é que se lê, como você demonstrou, mas um poema que seja do seu coração, assim, que você adora. Tem um poema que eu gosto muito, que é existia em Curitiba uma catadora de lixos que declamava poemas na rua e chamavam ela de louca. E, ai, aquela louca lá, ela falava sozinha, mas ela não falava sozinha, ninguém parava para ouvir. Ela declamava poemas, catando lixo na rua, ela declamava poemas. E um dia ela deu um grito e disse: é um pouquinho de loucura que está dentro de mim. Vou falar para as criaturas que a vida é sempre assim. Eu não tenho muita cultura para seguir esses caminhos, mas nas minhas aventuras eu sei que não estou sozinho. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde vim. Mas se Deus me convidou, vou ficar até o fim. Ela se chama Efigênia Rolim. Então, eu gosto desse poema porque ela diz assim, eu não sei, essa loucura que me move, né? Ou seja, poemas e histórias acabam traduzindo sentimentos, né, sensações, e que precisam ser explicitados durante essa contação de história, né? Por isso você não pode ler um poema, contar a história de um jeito frio, como você mesmo falou, né? Tem que sim Isso. falar do coração, né? Aí as pessoas acreditam naquilo que você está dizendo. Mais ou menos assim? É mais ou menos assim, e não é só pelo acreditar, elas precisam sentir. Eu acho que as pessoas passam a sentir, então, aquilo que a gente está dizendo, né? O André Neves fez um livro na pandemia que se chama Obrigado, vale muito a pena, assim. E no livro Obrigado, ele traz poetas que já se foram. E ele traz esses poetas para que a gente conheça. Então, tem uma sensibilidade ali onde é como se eu tivesse sentada tomando café com Mário Quintana, ou, né? Então, assim, tu começa a ler aquele poema e tu começa a fazer parte daquele contexto. Eu acho que a gente precisa levar para os hospitais, precisa levar para as escolas, esse conhecimento cultural. Bom, esse papo tá bom, mas a gente vai fazer mais um intervalinho e voltamos já já. A Associação Vive e Deixe Viver é uma organização que, desde 1997, desenvolve seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. E todas essas frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. A Domingueira é o seu encontro com a fantasia e com a magia. Aqui você encontra histórias que despertam a sua imaginação. É nas manhãs de domingo. Confira a programação e venha se divertir com a gente.
Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador, viva e deixe viver. O que a gente faz, conta. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com Narayana Freitas, a Nana. Nana, conta pra gente o que você anda lendo. Acabei de ler ontem esse livro da Conceição Evaristo, que é Canção para Ninar, Menino Grande. É um livro que traz assim uma narrativa poética. Acho que todo contador de história precisa então ter a sua mini biblioteca infantil, a sua biblioteca particular, e esse livro ele traz essa narrativa em que tu começa a fazer a leitura e ele tem então o ápice do livro, onde e agora o que que vai acontecer? Foi um livro que eu li muito rápido, assim, eu queria chegar ao final do livro. Sabe aquele livro que a gente começa a ler e dá vontade de chorar porque ele está acabando? É mais ou menos por aí. Eu digo, ah, ele vai acabar e o que que vai ser de mim depois? E a gente faz parte desse personagem. Eu fiquei com muita raiva, eu chorei, eu ri. E acho que é isso, é essa entrega para a leitura. Eu acho que mais do que ser contador de histórias, é preciso ser leitor de histórias. A gente só pode se tornar contadores quando eu consigo fazer essas leituras, né? Então, assim, ler livros mais técnicos, livros mais poéticos, ter livros do lado em que a gente consiga fazer esse movimento. Então, eu tenho a biblioteca infantil, eu tenho a minha biblioteca como professora, a minha biblioteca como pessoa do que eu gosto de ler. Então, eu terminei esse ontem, eu super indico, da Conceição Evaristo. Você tem filhos, Nana? Tenho um filho de 7 anos. Conta a história para ele. Muito, desde a barriga. A associação aqui em Porto Alegre, em 2015, teve uma questão que talvez fosse fechar, e eu queria muito ter um filho e não conseguia, e disse: eu vou assumir a coordenação da associação em Porto Alegre. Quando eu assumo a coordenação, eu engravidei. Então, o Antônio participou desse processo todo de contação de histórias. Ele ouve histórias desde a barriga, muitas histórias. O Antônio teve hospitalizado quando bebê, então eu estive do outro lado, né? E aí eu contava histórias para ele no hospital, que é diferente. E ele é um super leitor, crítico, assim. Algumas leituras ele disse: esse livro não tá bom, não gostei muito. Então, isso faz também com que ele se torne um leitor mais crítico, né? Você Hoje ele acredita está lendo Harry Potter, mas já é um livro maior. que são vários, né? Vários livros, né, do Harry Potter. A gente fez um movimento diferente com ele. A gente primeiro mostrou o filme e depois leu a história. O que fascina quando a criança é leitora, ele percebia que no livro tinha muitas informações que no filme não aparecia. Então ele ficou mega decepcionado com o filme. Mãe, eu não quero mais ver os filmes, eu quero só ler os livros. Então a gente faz esse movimento. Claro que ele não lê sozinho, né? Tem contadores para ele, que é o Isso com pai e a mãe. 7 anos, hein? É um leitor É, cheio de opinião, exigente. Que bonitinho. sim, sim. Mas eu acho que por conta da contação de histórias, fica provado para mim assim a importância da contação de histórias quando ele ouve desde o início, e ele percebe a questão do vocabulário, da entonação. Eu acho que isso faz diferença. E você acredita também que o contato das crianças com sentimentos e conflitos das personagens fazem com que essas crianças reflitam sobre si mesmas? Sim, acho que qualquer leitor, qualquer pessoa que ouve a história sai transformada. Assim como eu disse que eu chorei e que eu sorri com esse livro que eu li,
de alguma forma a gente sai transformado a partir de uma leitura, a gente sai modificado, a gente se questiona. Eu fiquei com muita raiva no momento em que eu li o Elemento-Chave, em algum determinado momento da história, em que ele narra coisas, ele diz: "Ah, mas não é bem assim, a vida não é assim". Então, e tu vai em busca dessa transformação. Acho que a criança, a gente nunca sabe aonde a influência termina, eu repito sempre isso, mas a gente sabe que ela afeta algo, e eu sempre acho que é positivo, né, para trazer uma transformação, para trazer mexer com algumas angústias. As histórias fazem isso, né. Elas mexem com coisas na gente, assim, que são importantes ser mexidas. E falando de nós adultos, acaba que a leitura, né, os livros acabam promovendo autoconhecimento também, não é? Sim, e esse autoconhecimento é o que nos faz diferente, né, é o que nos faz querer ser melhor, é o que nos traz empatia. Eu acho que quando a gente entra no lugar do personagem, né, eu senti raiva daquele personagem, porque ele era cruel em alguns momentos, e isso me faz ter empatia na minha vida, assim. Tu não sabe até que ponto, quando tu te torna esse leitor e esse contador atento, tu não sabe até onde é real e não é real, né, então tu tem que ficar atento a tudo, assim. Na sua opinião, a gente pode dizer que o gosto por histórias nos torna mais humanos? Você concorda com isso? Sim, muito, muito. E acho que nos aproxima, né. Um grupo de amigos, quando estão conversando, o que que a gente faz? A gente troca experiências, a gente narra nossas vidas, a gente narra situações do nosso dia a dia, e isso nos torna, até uma questão mais de afeto. Eu acho que crianças que ouvem histórias são seres humanos mais atentos. Então eu super reforço isso, assim, contem histórias para os seus filhos. Às vezes as famílias, né, nos perguntam: "O que que eu podia fazer para ele escrever melhor?". Lê história para ele, né. Às vezes as crianças começam a aprendem a ler e os pais recuam, achando: "Agora tu já sabe ler". A leitura é difícil, a leitura não é fácil, a leitura é hábito, a leitura precisa ser constante, dá trabalho. Eu sempre digo assim: "Não é fácil aprender, né, mas tem um retorno muito significativo". Então eu acredito, assim, ler histórias para os seus filhos tornarão seus filhos mais atentos a tudo, assim, né. Que último livro você leu para o teu filho? Eu li para ele, o último que eu li para ele foi um livro que eu me emocionei muito, muito, que era o livro, O Menino e a Baleia. O menino sai em busca de novidades, e aí ele, na verdade, eu leio todo dia um livro diferente para ele, mas esse, assim, ele percebeu que faziam maldades para o menino, na escola, e o menino encontra essa baleia. E aí o meu filho traz para a vida dele, isso me deixou muito mexida, assim: "Mãe, eu acho que às vezes fazem maldade na escola, eu acho que por vezes eu sou esse menino". Então aquilo me deixou, assim, ele realmente entrou na história daquele personagem, né. E aí vem sempre uma conversa depois, né, ele me pergunta coisas, em que aparecem nos livros na subjetividade, e que ele consegue entender que era assim, né, eu digo: "Há muito tempo foi assim". Acho que torna as pessoas mais críticas, né, e acho que ele consegue trazer para a vida cotidiana dele isso. Existe um livro novo do Eliandro Rocha, que é aqui, mora aqui em Porto Alegre, em que ele traz de um menino que queria muito ser bailarina e o pai não deixava, então ele se vestia longe do pai. E ao contar para o Antônio disse: "Mas qual é o problema do menino ser bailarina?". E eu disse: "Nenhum, meu filho, mas por muito tempo isso foi um problema para muitas famílias". Tadinho, e ele dançava escondido. Então, assim, ele consegue, perceber como aquele menino sofria ao dançar escondido do pai, né. Como é importante isso, né? Quer dizer, falar sobre as diferenças, né? E as crianças estão mudando, né? Os jovens estão diferentes já em relação a essas questões, isso é muito bom, né? A contação de história ajuda nessa questão também, né? E eu acho que ficar atento às questões digitais, assim, eu acho, eles podem ter de tudo. Podem ler livros digitais também, né. Eu ainda acredito no livro físico, e sempre vou acreditar, mas ficar atento ao que, a gente oferta para eles. Não tem problema ofertar as coisas, mas fazer com que eles tenham uma carga maior, para que eles mesmos percebam que aquilo não é adequado, e eles fazem esse movimento.
Bem, Nana, para terminar esse nosso papo, que está uma delícia, que dicas você daria para quem quer iniciar processos de contação de histórias? Ah, eu acho até que eu já falei, Amália. Ler, ler, ler e ler. No sentido no sentido de se aprimorar, de frequentar livrarias, de ir a teatro. Não, por vezes não é fácil, né? Eu acho financeiramente para muitas pessoas isso é bem difícil, mas existem muitos movimentos, muitas ONGs que podem nos auxiliar, existem muitos projetos em que a gente pode entrar, seguir pessoas que falem sobre isso, que deem dicas de livro. E acho que sim, criar esse hábito, botar assim, é hora da minha leitura. A gente tem um horário de leitura, agora é hora de leitura. Toda casa para ler. Não pode ser nada eletrônico. Então, fazer esses movimentos assim, trocar. Eu acho que as pessoas precisam de troca. Eu conversar contigo, eu vou trocar de alguma forma, eu vou sair diferente daqui, tu vai sair diferente. Eu acho que as pessoas, ao nos ouvir, vão sair diferente. E estar aberto para isso, né, acordar e pensar: "O que que eu vou aprender hoje? O que que eu tive de diferente hoje?". Eu acho que isso faz a diferença para quem quer ser qualquer coisa, né, independente se é contador de história ou não. A gente aprende sempre, todos os dias, alguma coisa. Isso mesmo, olha, eu quero agradecer a nossa troca hoje, foi ótima, adorei, aprendi bastante com você. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Obrigada mesmo, Nana. Um grande beijo. Beijo. E os nossos agradecimentos a você também que nos acompanhou até aqui. Bem, fique agora com a Pílula de Eliana Yunis. Uma boa noite para você, muito obrigada pela atenção. Até. É interessante a gente ver como a felicidade, essa busca permanente, nos aparece com frequência na ficção, cinema, literatura curta ou mais extensa, mais longa, como um trabalho de vida inteira. E como ela acaba por nos mostrar que esse encontro com o outro necessariamente passa por dois campos com os quais a gente tem muita dificuldade de lidar, que é a tolerância e o campo do perdão. Difícil imaginar que o caminho para a gente ser feliz passe por tantos atalhos, desvios, obstáculos, contrariedades, né? Coisas que, para a lógica do desejo, podiam ser diferentes. Quando a gente vê a distância, quando a gente vê num romance ou num filme, a gente percebe isso com clareza. Mas pensar no avesso daquilo que desejamos é praticamente insuportável. Só que não tem varinha de condão, não tem estalo de dedos que resolva isso de uma hora para outra e nem mude o mundo. A tendência instintiva que cada um de nós tem é de uma ação de resistência frente à contrariedade, às vezes até violenta, não é? Porque o aparelhamento da condição humana confirma que nós tenhamos direito a manter uma defesa dos nossos desejos, das nossas aspirações. Mas como seria o avesso do avesso de uma nossa contrariedade? Difícil admitir que não é um retorno ao direito do avesso, porque a mudança de rota, na verdade, não só é exponencial, mas imagine, trata-se de um salto para trás, um salto pelo alto, uma espécie assim de descortino do lado oculto daquela experiência vivida que a gente na hora não percebe. No judaísmo antigo, se a gente for nos textos do Antigo Testamento, a gente percebe que existe uma espécie de reconsideração sábia que nos é proposta. Não desafie o mal, porque ele recrudesce. Mas como lidar com o nosso desgosto resistindo
e sem revídeos. Uma palavra surgiu recentemente no vocabulário ordinário do português e é extremamente usada, e que, na verdade, sintetiza um pouco o que nós dizemos aqui. A palavra é resiliência. Essa expressão ela é oriunda da física de materiais e passou à psicologia, nos termos da ciência contemporânea, em que a interdisciplinaridade está proposta, como a gente, por exemplo, pode ver na obra do Maturana, que é um biólogo chileno, e que é combatida por um físico americano, Sokal, dizendo, ambos cientistas, que não concordam com essas transferências de conceito. De toda maneira, o conceito de resiliência dos materiais tem a ver com elasticidade, com a capacidade de se alongar sem se romper. Mas no retorno da tensão relaxada, na tensão relaxada, a gente vai ver que isso não significa um retorno exatamente ao mesmo. Porque retornar ao mesmo sem ganhar nenhuma flexibilidade lembra, por exemplo, o que aconteceu com a ninfa Eco. Vale a pena revisitar o mito. Condenada à repetição da última expressão ouvida. Segundo o mito, sem conseguir, através dessa repetição insistente, atrair a atenção de Narciso, por quem ela está apaixonada, ninfa se torna pedra. Corremos o risco de nos enrijecermos, de nos fixarmos, não nos movermos e, com isso, endurecermos. A tolerância tem, pois, a ver com a resiliência, em que suportar vai além do simplesmente resistir. É preciso sair do círculo vicioso, ir além, passar além, e não apenas dar o troco ao fazer a troca. Em outras palavras, é preciso doar algo mais, é preciso perdoar. Nós não somos deuses, mas ir além, a ofertar algo mais, é literalmente perdonare. Perdoar. Entramos no campo do perdão, que não é apenas um consentimento ou uma concordância com o outro, mas um convite a ir além, uma provocação. Diz um trecho do Novo Testamento que se alguém te pedir a túnica, dá-lhe também o manto. Esse texto bíblico mostra o local de ultrapassagem da lei. Fazer ao outro não apenas o que a gente espera que se faça conosco, mas mais ainda, o que não se espera. A tolerância tem o impacto de sacudir a si mesmo e ao outro para levar ambos ao inesperado. Voltando à ideia da virtude de Aristóteles, que ele chamou de justa medida e que resulta na felicidade, é preciso relembrar que tudo que a gente quer na vida é ser feliz. Mas fazer alguém feliz parece a cereja do nosso bolo. E, no entanto, é mais do que essa cereja. É, na verdade, o fermento da massa, porque ela trabalha no plano do coletivo, afeta a muitos. E, embora a sociedade humana tenha feito uma difícil opção pelo não reconhecimento do outro, que seria uma questão de justiça, mas porque ele nem se reconhece a si mesmo, o que acontece é o que aconteceu também a Narciso em relação à ninfa Eco. Ele só vê a si mesmo, no entanto, sem se reconhecer. Isso acontece conosco. Basta olhar a história da modernidade, em que revoluções extraordinárias, como a Revolução Francesa
Revolução Industrial, acontecidas na emergência mesmo do iluminismo, trazendo a noção de sujeito, no entanto, causaram uma violência extrema, o abuso, a coisificação e destruição de povos inteiros, encontrados além-mar e tidos como desconhecidos. Temas como o que a gente hoje enfrenta, racismo, machismo, homofobia, contemporâneos, mostram que essa direção já tinha uma seta há cerca de 500 anos. E sofrem mulheres, etnias, sexualidades, povos inteiros com a nossa intolerância, porque não queremos dar a volta por cima, como diz o samba do Jorge Aragão. Quando chega a hora do ágape, do grande abraço, que nós poderíamos ganhar uma estatura nova e desconhecida, precisaria que nós deixássemos de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, para sermos maiores do que aquilo que somos ou parecemos.